vírus aí, ele tem uma tendência a sofrer mutações. Então, assim, mesmo dentro dos tratamentos farmacológicos, eu acho que a verificação desse vírus vai ter que ser periódica mesmo, né? Então, assim, vamos ver o que o Paulinho passa para nós. Eu vou aprender muito com você hoje, como todos nós. Então, assim, boa apresentação. Obrigada, viu, Paulinho? Agradeço muito. Ok. Primeiramente, agradecer aí o convite para poder fazer essa aula. As últimas semanas, eu confesso que a maior parte do meu tempo eu passei pesquisando a literatura atual a respeito dessa doença para tentar mostrar para todo mundo que está presente aqui o que a gente tem de evidência nesse momento. Infelizmente, a evidência ainda é muito limitada, a maior parte dos estudos são estudos observacionais, mas temos aí algumas coisas na literatura e é isso que a gente vai tentar comentar daqui para frente. Então, vamos começar. Falando um pouquinho do histórico da doença, isso aqui eu coloquei uma linha do tempo mostrando outras epidemias e pandemias que a gente teve ao longo dos últimos séculos aí, só de etiologia viral. Então, para a gente ter ideia, hoje a gente tem aproximadamente 374 mil mortes por Covid-19 ao redor do planeta. No Brasil, esse número está chegando em 30 mil, né? Considerável, um número bastante grande. Se a gente comparar, por exemplo, com MERS, ou com a gripe suína, ou com o SARS-CoV-1, que aconteceu em 2003, esse número é maior, é considerável. Mas se a gente considerar outras pandemias, como a gripe espanhola, ou até a varíola, esse número ainda é muito pequeno. Então, mostrando aí que na história da humanidade, a gente passou por várias situações, por várias doenças que tinham taxas de mortalidade também elevadas, isso ficou para trás, a humanidade prosperou e a vida segue. Então, Covid-2 vai ficar para trás e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Todo mundo já está cansado de saber que o coronavírus é uma família de vírus, causam infecções em animais e também em humanos, e a pandemia atual começou no final do ano passado numa província da China. De lá para cá, temos tido movimentações, né, modificações dos epicentros da doença. Atualmente, a América do Sul, a América Latina e o Brasil é um dos grandes focos da doença no momento. E essa doença traz prejuízos, né, sociais, econômicos e psicológicos para toda a população, e, com certeza, isso vai gerar alguma mudança de paradigma em costumes daqui para frente. A primeira coisa que eu quero comentar é exatamente sobre os estudos clínicos, né, os desenhos dos estudos clínicos. Como eu disse para vocês, a maior parte dos estudos em Covid-19, em tratamento medicamentoso, eles são observacionais, né? A gente tem relatos de casos, tem séries de casos, e tem estudos analíticos, transversais, caso-controle, coortes, que tratam do tratamento para essa doença. O que eu quero chamar a atenção é que estudos observacionais, eles não mudam a prática médica, eles não deveriam, pelo menos, mudar a prática médica. Eles são estudos que geram hipóteses clínicas que deveriam, teoricamente, sempre que possível, serem confirmados em estudos intervencionais. Então, quando a gente fala de tratamento, de uma tentativa de colocar uma nova estratégia terapêutica à disposição para qualquer tipo de doença, o ideal é que a gente teste a droga que está sendo criada, desenvolvida, com o tratamento padrão, e isso é feito normalmente num ensaio clínico randomizado. A gente tem vários grupos de ensaios clínicos randomizados, e o ideal para definir um tratamento como um novo tratamento seria um estudo de fase 3, que é um estudo bastante caro, é um estudo que necessita de centenas a milhares de pacientes para cada análise, mas é a melhor evidência científica que a gente tem para dizer que um novo tratamento se torna o standard, né, que se torna o padrão a partir daquele momento. Por que tudo isso é importante?
porque a gente sabe que quando a gente faz estudo retrospectivo, ou que a gente faz uma corte prospectiva, existem muitos vieses que podem estar dentro daquela análise e que podem prejudicar os resultados do estudo. E não necessariamente um resultado positivo, de fato, mostra que a droga é melhor. Às vezes é por causa de um viés de seleção, ou por causa da ausência de randomização. Então, isso tem que estar claro na nossa cabeça. Estudos observacionais geram hipóteses, e a confirmação ou não dessas hipóteses devem ser feitas, idealmente, em estudos clínicos randomizados, tá certo? Isso aqui é só para vocês terem ideia, quando eu pesquisei isso há, sei lá, uns 15 dias atrás, no PubMed a gente tinha aproximadamente 8 mil estudos falando de tratamento em Covid-19. Então, assim, o número de evidência criada é extremamente grande, mas a qualidade, né, da evidência, infelizmente, ainda não é muito boa. O que a gente vai abordar nessa aula? Os tratamentos disponíveis para a Covid-19. Então, aqui eu coloquei um esqueminha mostrando como é feita a infecção pelo Covid-19. O vírus, ele tem essa proteína S, né, na superfície, ele se liga à célula através do receptor de angiotensina 2, a partir daí, ele entra para dentro da célula, o material genético dele é lido, as proteínas são formadas e novas cópias virais são, então, produzidas, sendo essas cópias liberadas pela célula, tendo elas a capacidade de infectar outras células, né? Então, aqui eu tenho vários exemplos de onde as drogas, né, mais comentadas no momento, teoricamente, agem na patofisiologia dessa doença. O que a gente vai abordar nessa aula? Glicocorticoide anti-inflamatório não esteroidal, terapia imunomediada, antivirais, antibacterianos e antitrombóticos. Vamos tentar passar para vocês o que a gente tem de evidência em cada um desses grupos, começando pelo corticoide. Isso aqui é um gráfico do up-to-date, né, uma tabela do up-to-date, mostrando a questão do uso de corticoide em SARA, né? A evidência que a gente tem para usar corticoide em SARA, segundo, né, os estudos clínicos randomizados feitos até o momento, é uma evidência moderada, né, com ganho de mortalidade, ganho de sobrevida, para os pacientes que usam o corticoide em relação àqueles que não usam o corticoide, tá certo? Vocês podem ver aqui que tem evidência baixa para diminuição do tempo de ventilação mecânica, evidência baixa para internação em UTI, para infecção nosocomial, e tem uma evidência moderada também para hiperglicemia, que é um efeito comum, né, do corticoide. Se a gente olhar esse forest plot, a gente vê que a evidência é boa, né, para pacientes que começam o uso do corticoide nos primeiros 14 dias da infecção. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? O problema é que os estudos de SARA e corticoide, eles envolveram grandemente pacientes com pneumonia ou outras infecções bacterianas. A porcentagem de pacientes com infecção viral é muito baixa nesses estudos. Então, existe aqui um viés importante. Eu acho que é muito complicado a gente considerar que uma SARA, né, ou uma SARA-like, causada por um vírus, tenha a mesma significância de uma SARA causada por uma bactéria. Então, é um viés grande e é algo que nos faz pensar contra corticoide na população com COVID. Esse é um estudo clínico, uma corte retrospectiva, portanto, um estudo observacional com 200 pacientes, um estudo chinês, que avaliou a questão do uso de corticoide em pacientes com COVID, tá certo? Então, o que se viu aqui? A mediana de idade nesse estudo é ao redor de 50 anos, a grande maioria dos pacientes sexo masculino, como a gente vai ver que acontece na maior parte dos estudos clínicos. Então, 84 pacientes desse estudo, dos 200, desenvolveram SARA. E a metade, 44, morreram, certo? A mortalidade por SARA, então, nos pacientes que usaram corticoide foi de 46%, e nos pacientes que não usaram corticoide foi 61%, ou seja, morreu mais quem não usou corticoide.
esse estudo teve significância estatística, mostrando que, nesta população, o corticoide protegeu em relação à mortalidade. Na conclusão dos autores, eles colocam que usar metilprednisolona pode ser benéfico. Eu achei que foi muito sensata a conclusão do autor, em pacientes com SARA, mas que é necessário estudo clínico randomizado para comprovar se isso funciona ou não. Então, esse é o maior estudo de corticoide em pacientes com Covid-19 até o momento. Quais são as recomendações das sociedades? Tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o CDC, eles dizem que pacientes com Covid-19 não devem usar corticoide a menos que tenha outra indicação. Por exemplo, um DPOC exacerbado, paciente que é asmático, paciente que está em choque séptico refratário, ou que tem insuficiência adrenal. Ou seja, paciente usa corticoide por qualquer outro motivo, mantenha ou indique, mas não indique por causa do Covid-19. E qual que é o racional da Organização Mundial de Saúde e do CDC? Corticoide aumenta a pneumonia nosocomial e mortalidade em pacientes com influenza, pneumonia viral, e reduz o clearance viral em pacientes com MERS. MERS é um primo do COVID-2. Então, são etiologias similares ao do COVID-2. Mas eles colocam também, para todo mundo ter o senso crítico de saber que esses dados são baseados em estudos observacionais e heterogêneos, e que até agora a gente não tem estudo randomizado. A Sociedade Americana de Cuidados Intensivos faz uma recomendação fraca para pacientes com SARA grave, ou seja, onde a relação PO2-FO2 é menor que 100, e aí eles colocam para usar dexametasona nessa dose que eu coloco aqui para vocês, tá certo? Então, é isso. Corticoide, até o presente momento, não há uma evidência robusta indicando o uso em COVID-19. Se o paciente tem outra indicação, beleza, mas para COVID até agora ainda não é algo corriqueiro, aí, pelo menos não deveria ser. Anti-inflamatório não esteroidal. Isso aqui, para mim, uma coisa que mostra como a equipe médica, os profissionais de saúde se desesperaram. Eu vou contar por quê. Esse desenho é só para mostrar como é que, teoricamente, o anti-inflamatório poderia piorar a infecção por Covid. O ibuprofeno, que está representado aqui, inibe a COX, e com isso ele pode fazer um up-regulation do ACE2, né, do receptor da enzima conversora de angiotensina, e favorecer, portanto, a infecção pelo Covid-19. Isso é um racional. Tá certo? Isso aqui, para mim, é o que mostra o grande desespero, né, que a gente teve quando o Covid-19 começou a se tornar uma pandemia. Vejam isso, pessoal, uma folha, uma carta, né, publicada numa revista. E essa carta, teoricamente, algo científico, médico, vejam em detalhes o que está escrito. Falando aqui que o ministro da Saúde francês alertou a população para evitar o uso de ibuprofeno, preferiu o uso de paracetamol, porque o ibuprofeno poderia exacerbar o Covid-19. E aí o ministro, ele diz que o uso de anti-inflamatório deveria ser baseado na ideia de que houveram 3 pacientes, se eu não me engano, que tiveram os seus sintomas agravados em vigência de uso de corticoide. Mas aqui vem uma crítica minha. Será que o corticoide exacerbou a infecção? Ou será que os pacientes iriam piorar de qualquer jeito? Quantos de nós aqui já vimos pacientes jovens chegarem graves e serem intubados? Por exemplo, eu e o André, no último plantão, intubamos um menino de 35 anos. Estava usando anti-inflamatório ou qualquer outra coisa? Não sei, mas a crítica é, será que o anti-inflamatório é o culpado ou será que o paciente ia ficar grave de todo jeito? E aí eles comentam aqui que tinham reportes, né, citações de pacientes com Covid-19 que não tinham problemas de saúde e que desenvolveram sintomas graves depois de usar corticoide. É exatamente isso que a gente está comentando. E um professor de virologia da Universidade de Reading disse que o ibuprofeno poderia frear a ação do sistema imunológico
e levar a um aumento da infectividade do vírus e, consequentemente, levar a uma piora da infecção. Então, ele alerta, ibuprofeno pode agravar, portanto, prefira paracetamol. A questão é o seguinte, pessoal, isso é uma carta, e eu lembro que quando isso saiu, todo mundo falou, ibuprofeno está proibido. Só que não, aqui, a evidência científica, pelo menos listada nessa publicação, é muito frágil, é baseada em estudo animal, não em população humana. Então, o que as sociedades fizeram? Só para vocês terem ideia, essa carta, até ontem, tinha 71 citações. É dia 28/5. Com esse racional de reduzir a atividade do sistema imunológico. As grandes sociedades, NIH, a Sociedade Europeia, a Organização Mundial de Saúde, dizem para preferir o uso de paracetamol ou de pirona, mas se for necessário usar anti-inflamatório, paciente que tem artrite reumatoide, qualquer outra coisa que exige o uso da medicação, você pode sim usar o corticoide, até o anti-inflamatório, desculpa. Até esse momento não há evidência nem contra, nem a favor. Os dados são muito... o poder estatístico é muito baixo e, portanto, não tem como dizer que eles são prejudiciais, tá certo? A gente sabe que anti-inflamatório faz mal por outros motivos, então sempre que dá para evitar, melhor. Mas se for necessário, você pode usar, tá? Essa é uma revisão da literatura de 13 estudos dizendo exatamente isso. Não há evidência para recomendar contra nem a favor do uso de anti-inflamatório em COVID-19 e corticoide é aquilo que a gente acabou de dizer, tá certo? Então, de anti-inflamatório, é isso. Vamos passar agora para o segundo tópico, que é terapia imunomediada. E o primeiro assunto que eu vou comentar é plasma convalescente. O racional de plasma convalescente é a ideia de que você vai pegar um paciente que teve a doença, que desenvolveu anticorpos contra a doença, e você vai fazer uma plasmaférese, vai pegar esses anticorpos e disponibilizar ele para um paciente que está doente, faz total sentido. O problema, a dúvida que a gente tem é se isso é seguro, já que a gente sabe que transfusão de hemodderivado teoricamente, possui riscos, inerentes ao ato. Isso foi usado em outras epidemias, do SARS em 2003, do H1N1 em 2009 e do MERS em 2012. A recomendação do FDA hoje é usar isso em estudo clínico, e está sendo feito isso em vários lugares do mundo, acesso expandido e uso emergencial. Então, o ideal para uso disso aqui, se a gente não tiver um estudo disponível e tiver a tecnologia disponível, é conversar com o paciente, colocar prós e contras, se ele autorizar, se ele quiser, ok, poderia ser feito. Aqui, pessoal, para começar esse tópico, eu coloquei uma revisão científica de SARS-CoV-1, influenza e H5N1. E nessa revisão, se vocês olharem os estudos, eles são todos muito pequenos, com 30, 40 pacientes, mas há uma sugestão de que os pacientes que recebem o plasma convalescente, eles tinham melhores desfechos, pelo menos nessas populações. Então, deshospitalização mais precoce, principalmente. Não houve, relatado nesses estudos nenhum evento adverso grave, e as limitações para isso que os autores colocam é que isso aqui são todos estudos observacionais. Então, não é uma meta-análise, uma revisão de estudos randomizados. Portanto, a chance de viés e a chance de erro estatístico é muito maior. E esses estudos também eram heterogêneos. Mas o que se viu, nesse estudo em especial, foi que plasma convalescente reduziu mortalidade durante essas infecções e diminuiu também consideravelmente o tempo de hospitalização, de 58% para 16%, tá certo? E o que a gente tem em COVID-19? A gente tem séries de casos. Essa é uma série chinesa com 5 pacientes graves em ventilação mecânica. Eles usavam, podiam ter usado antivirais e corticoide, e eles foram transfundidos para o plasma convalescente. O que se viu foram desfechos favoráveis, redução de internação, melhora do SOFA, melhora da relação PO2-FO2,
carga viral negativa, então sugerindo que pode ser eficaz também em Covid-19. A mesma coisa nessa outra série de casos aqui, com 10 casos, também para pacientes graves, internados em unidade de terapia intensiva, também era permitido o uso de antivirais, nesse caso também era permitido interferon, e a mesma coisa, né, os pacientes tiveram desfechos teoricamente favoráveis. Aqui uma revisão, né, da Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea, recentemente publicada, acho que do mês passado, se eu não me engano, acho que não tem aqui, mas enfim, é de agora, do mês passado, e o que eles falam é exatamente isso, a gente tem dados em outras infecções virais, mostrando que foi eficaz, foi efetivo e foi seguro. Então, traz um racional de que também pode ser seguro em Covid-19. Temos estudos clínicos em andamento, e a gente espera, né, por esses resultados, mas é algo que, se não fosse tão difícil de ser feito, porque você tem que ter um banco de sangue capaz de fazer a coleta, você tem que ter doadores sanguíneos, isso nem sempre é fácil, o doador que teve o Covid, ele tem que ter um título de GG alto, então, assim, tem muitas dificuldades, mas o racional científico, né, e os dados atuais sugerem, né, eu vou dizer sugerem, que pode ser eficaz. Inibidores da interleucina 6, né, a gente sabe que a interleucina 6, a interleucina 1, né, o fator de necrose tumoral, TNF-alfa, são substâncias extremamente pró-inflamatórias. Então, os dados atuais que a gente tem para essa classe são mais para inibidores da interleucina 6, mas tem estudos também com inibidores de interleucina 1. Essas drogas, elas já são usadas para tratar doenças autoimunes, como lúpus, né, artrite reumatoide, e conseguem diminuir a inflamação com uma grande, né, força, com um poder importante. Daí o racional, sabendo que o Covid-19 gera uma resposta inflamatória exacerbada, de tentar se testar essas medicações também em pacientes com Covid-19. Então, como eu disse, a interleucina 6 é uma citoquina pró-inflamatória, produzida pelas células de defesa do nosso organismo. Já sabemos que ela está elevada em pacientes graves com Covid-19. Essa droga é uma das mais, que tem sido mais testadas, o tocilizumab. Ele é um inibidor dessa substância, e tem outros primos deles, né, o sarilumab e o ciltuximab, que também estão sendo testados. Então, qual que é o racional? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo e a gente tem um alvéolo pulmonar, né? Dentro do alvéolo, a gente tem as células epiteliais do tipo 1, representadas em azul, e do tipo 2, representadas em rosa. Né? Quando você tem a infecção pelo Covid-19, o Covid-19, então, entra dentro do alvéolo. Não sei se vocês conseguem identificar esse laranjinha aí. Ele entrando dentro do alvéolo, ele vai infeccionar principalmente a célula epitelial do tipo 2. E ao infectar essa célula, depois de usar o maquinário da célula para produzir as suas proteínas, outras partículas virais serão produzidas, esses vírus são eliminados no interstício celular, e daí eles vão estimular macrófagos, células dendríticas, linfócitos, e essas células de defesa vão produzir substâncias inflamatórias, no caso a interleucina 6. Quando existe uma produção rápida e exacerbada dessa substância, a gente pode ter até aquela tempestade de citoquinas, né? Levando a uma resposta inflamatória exacerbada, a um extravasamento de líquido dentro do pulmão, e a grande dificuldade de troca gasosa que esses pacientes começam a apresentar, aquela típica insuficiência respiratória hipoxêmica, justamente por causa desse quadro inflamatório pronunciado. Esse foi o primeiro estudo clínico em COVID, né, feito com o tocilizumab, né, um estudo italiano, prospectivo, braço único, ele não randomizou para nada, né, ele deu tocilizumab para essa população grave. O que ele considerou população grave? Pacientes que tinham PCR, ferritina, dímero D elevados. E também aqui os pacientes podiam usar antivirais, então é um fator de confusão grande. O tocilizumab era dado 8 miligramas por quilo
no D1, e era dado uma segunda dose no D2, e isso foi dado para a grande maior parte dos pacientes, né? Eles coletaram informações no primeiro dia, no segundo dia, no sétimo e no 14º. E o que se viu nesse primeiro gráfico aqui é que os níveis de dedímero, de proteína C reativa, de ferritina, diminuíram depois do uso dessa droga. É esperado, né? A gente sabe que a ferritina e a proteína C são marcadores de inflamação. Se a gente dá uma droga que está inibindo o processo inflamatório, é esperado que esses exames tenham uma queda. E os linfócitos aumentaram. E o que se viu também aqui no gráfico mais da direita é que a relação PO2-FO2 desses pacientes melhorou progressivamente, né, de 150, passou para 280 no D7, 302 no D14, isso com significância estatística. A mortalidade nessa corte foi de 11%, não teve diferença para os pacientes que receberam a droga intravenosa ou subcutânea, mas o estudo não teve um ganho em mortalidade com significância estatística, tá certo? Então, é exatamente como um estudo observacional. Isso aqui traz para a gente uma possibilidade que essa droga pode ser efetiva, mas isso aqui não muda a nossa prática. Esse estudo não tem poder de dizer que, de fato, o tocilizumab vai ajudar e que deve ser dado para todo mundo. Ele levanta uma hipótese e agora a gente tem que confirmar isso no estudo randomizado. As outras duas drogas que estão em teste é o sarilumab, que eu comentei, e o ciltuximab. Para o sarilumab, que é o cantinho da esquerda aqui, o que a gente viu, eles testaram ele na dose de 400 e 200. O de 200 miligramas, ele teve uma mortalidade maior do que o grupo placebo, 36% versus 27%. Então, eles descontinuaram esse braço, e agora os autores estão tentando comparar o sarilumab 400 com o placebo num estudo de fase 3 que está em andamento. E tem essa corte aqui de 21 pacientes com ciltuximab, mostrando desfechos aí similares, né, principalmente com diminuição dos parâmetros inflamatórios. Temos outros imunomoduladores que estão sendo estudados, interferon, inibidores dessa via da JAK quinase, que é uma via que, quando está ativada, leva ao aumento, né, dos marcadores inflamatórios, mas isso, né, com dados ainda menos robustos do que os que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente termina a parte agora de imunomoduladores, e a gente passa para o terceiro grande grupo, que são os antivirais. A primeira droga, né, é a mais promissora, pelo menos até este momento, é o Remdesivir, que é um análogo da adenosina, inibe, então, a síntese de RNA, mostrou in vitro atividade contra o SARS-CoV-2 e teve atividade tanto in vivo quanto in vitro para MERS-CoV. É uma medicação que já tem o seu uso aprovado pelo FDA, mas é um uso emergencial e que necessita de um estudo clínico de fase 3 para que seja continuado o uso posteriormente. E a gente tem que lembrar que essa droga ela é contraindicada para pacientes com disfunção renal ou com tendência à disfunção hepática. O primeiro estudo que avaliou essa droga em COVID-19 é esse estudo chinês, tá? Foi um estudo de fase 3 randomizado, então, um estudo ideal para avaliar tratamento. A questão é que o N programado para esse estudo era de 453 pacientes, e os autores só conseguiram randomizar 237 pacientes, o que faz com que o poder estatístico desta análise seja prejudicado. Então, eles incluíram pacientes com até 12 dias, né, menos de 13 dias do início dos sintomas, então, uma droga que foi dada tardiamente para pacientes teoricamente graves, desaturando, com relação ruim e envolvimento pulmonar em tomografia. O que se viu nesse estudo é que o tempo de recuperação, que era o endpoint primário, ele não foi diferente em quem usou o Remdesivir e quem usou o placebo. Lembrando que nesse estudo era permitido usar corticoide, interferon e o caletra, que são potenciais vieses, potenciais fatores de confusão. Então, nesta análise chinesa, não teve diferença nenhuma da Remdesivir em relação ao placebo, com a ressalva de que o N programado era muito maior do que o N realmente
que foi analisado nesse estudo. Aí a gente chega no estudo americano, inclusive tem a participação do Dr. André Calil, que é um médico brasileiro, como um dos principais autores do estudo aí. Esse é um estudo de fase 3, randomizado, multicêntrico, duplo cego, com mais de 1.000 pacientes. Esses pacientes eram pacientes graves, né, hospitalizados, com envolvimento pulmonar, que foram randomizados para receber remdesivir ou placebo. E aí o desfecho primário ele é um pouco complicado de entender, que é esse tempo de recuperação. O que é esse tempo de recuperação? O primeiro dia, dentro dos primeiros 28 dias após a randomização, no qual o paciente satisfez as categorias 1, 2 ou 3. O que são essas categorias? O paciente está deshospitalizado, o paciente está deshospitalizado, mas precisando de oxigênio, ou o paciente está hospitalizado, sem oxigênio e não requerer cuidados médicos frequentes. Eu vi uma palestra do Dr. André Calil recentemente, dizendo que esses pacientes é como se fosse o padrão do paciente da Santa Casa, aquele paciente social, que ele não tem para onde ir. Então, ele fica internado por não ter um leito de retaguarda, porque como lá os casos chegaram muito rápido, e o sistema de saúde também ficou sobrecarregado, muitos pacientes, por não terem família ou por estarem debilitados, não iam para casa e ficaram internados, mas sem precisar de cuidados médicos. Então, eles consideraram que esse grupo de pacientes satisfazia também o objetivo principal do estudo. Só para mostrar, né, as características demográficas da população, se vocês olharem aqui, a média da população ao redor de 60 anos, e os braços são bem balanceados, tanto o braço de remdesivir quanto o braço placebo, tem características muito similares. A maior parte dos pacientes é homem, como a gente vê repetidamente nos estudos clínicos. Se vocês olharem, tem população americana, população asiática, negro, branco, então é bem balanceado em relação às etnias. A maioria dos pacientes aí, se vocês olharem, tinha hipertensão, ou obesidade, ou diabetes. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é para esse score, né, essa escala, que foi o que eu acabei de falar com vocês. A maior parte dos pacientes é esse grupo 5, que era o paciente hospitalizado, requerendo oxigênio. Aproximadamente 40% dos pacientes faziam parte desse grupo. O que se viu foi que esse estudo foi positivo, foi bom para o seu endpoint primário, que era tempo de recuperação. Então, o gráfico A é o gráfico da população geral, remdesivir teve um tempo de recuperação melhor do que placebo, a diferença foi de 4 dias, né, 11 dias para o remdesivir, 15 dias para o placebo, isso com significância estatística. Teve uma tendência de ganho em mortalidade no D14, então 7% no grupo remdesivir, 12% no grupo placebo, mas mortalidade não teve significância estatística. O que o doutor André comentou é que ainda tem 300, essa análise ela é preliminar, tem alguns pacientes que ainda não completaram o estudo, então pode ser que haja ganho em mortalidade numa publicação a posteriori aí que eles venham a fazer. E não houve diferença em efeitos adversos, então a droga foi relativamente bem tolerada. O que eu quero chamar a atenção é que o estudo é positivo, principalmente por causa do grupo desse gráfico C, né, que são os pacientes que estão internados recebendo oxigênio. É o grupo que tem mais pacientes, 421, e o hazard ratio teve significância estatística. Eu sei que isso aqui é uma análise de subgrupo, a gente não pode tirar conclusões a partir daqui, mas a sugestão é que a droga funciona principalmente nesse grupo e que aqueles pacientes que estão muito leves, ou os pacientes muito graves, que precisam de ventilação não invasiva, ou que estão em ECMO, para esses grupos, subgrupos, a análise não teve significância estatística. Se vocês olharem, o hazard ratio, ele cruza a unidade, né? Então, parece que a droga funciona mais para os pacientes mais leves. Então é isso, é uma análise preliminar e pode ser que venha a ter ganho em mortalidade.
né, o que tem de ganho até o momento é em tempo de hospitalização de 15 dias para 11 dias, tá bom? A famosa cloroquina, gente, famosa cloroquina, vamos falar dela. Então, mecanismo de ação desconhecido, né, interação aí com o receptor de angiotensina ou mudança na membrana celular quando ocorre a entrada do vírus na célula. Sabemos dos riscos, né, da droga, tanto agudamente quanto cronicamente, alargamento de QT, acho que é o mais temido, mas para pacientes que usam cronicamente pode ter cardiomiopatia e retinopatia, e aí a ideia é que isso seja usado, né, sob supervisão médica, porque são drogas que podem ter efeitos colaterais graves. Se alguém conseguir ler isso aqui e puder me ajudar, estou brincando. Aqui é o estudo primeiro chinês, lá em fevereiro desse ano, que foi o estudo pivotal da cloroquina em pacientes com Covid-19. Vejam, um N de 30 pacientes permitiam o uso de outras drogas e o desfecho primário era clearance viral no D7. Não teve diferença. Foi igual para o paciente usar a hidroxicloroquina ou não usar hidroxicloroquina. Não mudou tempo de internação, não mudou piora radiológica. Aí vem um estudo francês, também um estudo retrospectivo, não randomizado, com 36 pacientes. Aqui, os pacientes podiam usar concomitantemente a azitromicina, e o desfecho primário era o mesmo, era clearance viral no D6. O que vocês veem nesse gráfico aqui é que, sim, nesse estudo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, teve uma redução do clearance viral, principalmente quando usada com a azitromicina. Se a gente olhar no D5, 100% dos pacientes que usaram hidroxicloroquina com azitromicina tinham zerado a carga viral. E foi isso aqui, esse estudo, que gerou aquele rebuliço todo da cloroquina lá atrás. A questão é o seguinte, esse foi um estudo muito criticado pela sociedade. Inclusive, o grupo, né, que pertence à revista que publicou o artigo, lançou essa carta criticando os autores do estudo, dizendo que os critérios de inclusão não foram bem feitos, que o estudo ele não foi revisado por pares e que ele tinha vieses grandes e que a sociedade, né, não poderia considerar isso aqui como algo relevante e que era necessário, então, outros estudos para avaliar a eficácia dessa droga. E aí vieram outros. Esse é um estudo multicêntrico, né, chinês, randomizado, com 150 pacientes. Aqui a maioria dos pacientes tinham casos moderados, usaram hidroxicloroquina na dose que eu coloquei aqui, ou nada, né, standard of care. E aqui nesse estudo, que tinha como endpoint primário negativação do PCR viral no D28, não teve diferença nenhuma, né? Sem significância estatística, desfechos iguais para aqueles pacientes que usaram a cloroquina e os que não usaram, sendo que efeitos adversos foram muito mais comuns no braço que usou cloroquina, 30% versus 8%. Esse é um estudo brasileiro, feito em Manaus, comparando a cloroquina numa dose mais alta com a cloroquina numa dose mais baixa. A ideia do estudo era recrutar 440 pacientes. E aí, o estudo teve que ser interrompido por futilidade, quando tinha 80 pacientes incluídos, porque a mortalidade no grupo cloroquina 600 foi extremamente elevada e com significância estatística. Então, para vocês terem ideia, enquanto eu estava falando ali em 10, 11% de mortalidade nos outros estudos, aqui a mortalidade geral foi de 27%. E a mortalidade foi 39% no grupo que recebeu cloroquina 600. Veja, 39% versus 15%. Isso com significância estatística. E aí o QT prolongado, né, o QT corrigido maior que 500 milissegundos, ele ocorreu em 24% da população 600 miligramas e em 3% na população 450 miligramas. Mostrando, então, que cloroquina em dose alta, né, parece ser detrimental. E aqui,
o maior estudo até agora publicado, né, de cloroquina ou hidroxicloroquina com ou sem macrolídeo de segunda geração, que poderia ser azitromicina ou claritromicina, né? Esse estudo, ele incluiu 96 mil pessoas, e aqui tem o N de cada grupo, né, mais de 1.000 pacientes em cada grupo, sendo que o grupo de hidroxicloroquina com macrolídeo tinha 6 mil doentes. Aqui as doses e o tempo de uso aproximado de cada um desses grupos, e o que eles queriam comparar era mortalidade e ocorrências de arritmia. Aqui eu coloco 2 gráficos desse estudo. O primeiro é um gráfico de mortalidade. Enquanto que o grupo controle morre ao redor de 10%, 9,3%, a mortalidade no grupo hidroxicloroquina foi 18%, com significância estatística. No grupo hidroxicloroquina com macrolídeo foi de 23%, com significância estatística. No grupo cloroquina isolado, 16%, e no grupo cloroquina com macrolídeo, 22%. E quando a gente olha o desfecho arritmias de novo, né, uma arritmia nova, enquanto que no grupo controle isso foi 0,3%, a gente pode ver que nos demais grupos esse valor foi sempre muito maior, e sempre com significância estatística. Então, assim, Paulinho, desculpa interromper, a sua aula caiu aí, refaz o processo que a gente parou de ver os seus slides. Opa! Esses cabelos brancos aí não estão acostumados com essa tecnologia, não, Veronese. É isso mesmo. Quem falou aí tá certo. Quem falou? Tomazelli, né? Não, foi o Tomazelli. Aí, Pedrão, vê se aparece para você. Aparece? Pode seguir, normal, apareceu. Então, assim, vocês ouviram eu falar da mortalidade aqui do estudo? Até onde vocês ouviram? A gente ouviu, todo mundo ouviu tudo, e assim que caiu eu te interrompi. Então pode voltar no controle 0,3% de arritmias no grupo controle. Perfeito. Então, o que esse estudo mostrou é que a população que usou cloroquina ou hidroxicloroquina com ou sem macrolídeo morreu mais e teve mais arritmia. Essa é a conclusão do estudo. Não estou conseguindo passar o slide, Pedro. Acho que deu algum problema aqui. Estão me ouvindo? Estamos, Paulinho. Refaz. Passou aí? Passou. Pronto, perfeito. Então, dos derivados de cloroquina, era isso que eu tinha para falar. O próximo passo é falar do lopinavir e ritonavir. É o Kaletra, o famoso Kaletra, usado no tratamento do HIV. É um antiprotease, então inibe a produção das proteínas pelo vírus. Ele tem uma utilidade importante em HIV e foi também estudado em Covid-19. Esse é o estudo publicado até o momento, é um estudo randomizado chinês. A questão aqui é que ele não foi cegado, nem placebo controlado, tá certo? 199 pacientes foram randomizados aí para receber o Kaletra ou não, né, o Standard of Care. E o que se viu nesse estudo é que não houve diferença nem em tempo de internação, nem em mortalidade. Mortalidade teve uma tendência de benefício, mas não foi significante do ponto de vista estatístico. A droga também não se mostrou mais tóxica e teve uma taxa de descontinuação aí da ordem de 14%. Oseltamivir e Arbidol, né? O oseltamivir é uma medicação que a gente usa para tratar influenza A no Brasil e em grande parte dos países do mundo, e o Arbidol é um primo do oseltamivir, que é aprovado para uso na Rússia e na China, com o mesmo racional aí de tratar esse tipo de infecção viral. Até o momento, não temos ainda nenhum dado mostrando a eficácia dessas drogas no tratamento do Covid-19. Tem estudo em andamento, esse eu tirei do Clinical Trials, que está em um estudo randomizado multicêntrico,
avaliando a eficácia do Arbidol, e é uma droga que age naquela parte inicial que eu falei, da fusão do vírus com a membrana celular, via receptor de angiotensina. É uma droga que tem um racional, né, pelo menos in vitro, de que possa funcionar, então vamos aguardar aí o resultado desse estudo para ver se isso vai ser eficaz ou não. Termino, então, antivirais e passo agora para a parte de antibacterianos, né, os antibióticos. Essa é uma revisão de co-infecção, tanto bacteriana quanto fúngica, em pacientes com coronavírus, tá certo? Aqui tem pacientes com COVID-2 e tem pacientes com o SARS, com o MERS, com outros tipos de coronavírus. A maior parte dos pacientes, mais ou menos metade, tinha COVID-2 e o restante não tinha COVID-2. O objetivo dos autores era tentar avaliar a incidência de co-infecção bacteriana nessa população. O que se viu foi que aproximadamente 8% dos pacientes nesta análise tinha co-infecção bacteriana ou fúngica. E o que os autores viram, eu acho que isso não é diferente do que a gente vê na prática clínica, 72% dos pacientes usaram antibióticos. Então, enquanto 8% tiveram com infecção bacteriana, 72% usaram antibióticos. Então, ao menos nessa amostra, aproximadamente 64% dos pacientes usaram antibiótico sem nenhum racional por trás aí. O que eu quero chamar a atenção, eu achei esse estudo, quem quiser ler, a referência está embaixo no slide, eu acho que é um dos estudos mais interessantes que eu li. Falando de uma potencial, de uma teoria potencial em que o antibiótico pode exacerbar o processo inflamatório do paciente. Qual que é a ideia disso? Quando você dá um antibiótico e o paciente não tem uma infecção bacteriana em atividade, você estimula o sistema imunológico por duas vias. A primeira é diretamente. O antibiótico vai entrar em contato com o mastócito, em contato com o macrófago, com a célula dendrítica, e isso poderia, teoricamente, levar a uma produção de interleucina 6, interleucina 1 e TNF, e até levar a uma tempestade inflamatória. Essa seria a via direta. A via indireta é que quando você dá antibiótico sem o paciente ter uma infecção bacteriana, o nosso corpo está cheio de bactérias, principalmente no trato gastrointestinal. Então, você liberaria aí lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos que fazem parte da bactéria, eles vão entrar em contato com esses toll-like receptors da membrana dos macrófagos e levar à ativação do fator de necrose kappa-beta. E esse fator de necrose kappa-beta levaria, então, à produção de interleucinas e de TNF, levando aí a uma tempestade inflamatória. Então, assim, da onde vem esse pensamento? Existem estudos com cefepime, mostrando que pacientes que usam cefepime, mesmo aqueles, tanto em modelo animal quanto em modelo humano, elevam interleucinas. Então, existe um racional in vitro para essa possibilidade. E se a gente está usando antibiótico, né, para um grande número de pacientes sem infecção, talvez a gente possa, se isso aqui de fato se comprovar, estar piorando o processo inflamatório dos pacientes. Devemos tratar pneumonia bacteriana empiricamente? Não temos estudos randomizados para responder essa questão. Né? A gente sabe que coletar cultura de secreção traqueal ou lavado broncoalveolar pode gerar aerossol e pode piorar a infectividade dentro dos hospitais. A sugestão das sociedades é utilizar sempre que você tem uma dúvida diagnóstica ou que surja um sintoma novo depois que o paciente defervesceu os sintomas do COVID. Então, o que seriam esses sintomas novos? O paciente vinha bem e começa a ter febre. Ou ele tinha uma tomografia sem consolidação, e aí surge uma nova consolidação. Ou que tenha elevado a procalcitonina. Eu sei que, na realidade, SUS, a procalcitonina, ela não é disponível na maioria dos centros, mas esse seria um teste diagnóstico
Importante, porque a procalcitonina, ela não se eleva com frequência em infecções virais, e ela se eleva com frequência em infecções bacterianas. Então, daria para ter um marcador laboratorial para ajudar na tomada de decisão. Fato é, acho que usar para todo mundo, nesse momento, não está correto. O ideal é tentar selecionar o melhor paciente para usar antibiótico. E vamos finalizar a aula com os antitrombóticos, que é a última coisa que eu vou abordar. Acho que eu já estou em cima do tempo aí também. A gente sabe que o risco de tromboembolismo venoso nesses pacientes é grande, né, é maior do que a população geral internada. Esse estudo holandês aí, com quase 200 pacientes, mostrou um risco ao redor de 20% de trombose, tanto venosa quanto arterial, nesses pacientes. E esses pacientes, todos eles usaram profilaxia, então não eram pacientes que estavam descobertos. A questão é que o segmento foi muito curto aqui, aproximadamente 1 mês. Então, a recomendação da Sociedade Americana de Hematologia é que se faça profilaxia com heparina não fracionada para todos os pacientes, incluindo aqueles não críticos que estão internados, por exemplo, no leito de enfermaria, e que tenham Covid-19. Exceto se tiver contraindicação, que seria alergia, né, sangramento ativo, e que se o paciente tiver plaquetopenia induzida por heparina, você poderia usar o Fondaparinux se tiver disponível. E a ideia é que você evite a heparina não fracionada, porque enquanto o Clexane, né, enoxaparina, você faz uma vez ao dia, a heparina não fracionada você teria que fazer 2 ou 3 vezes ao dia. E aí você teria que colocar o enfermeiro em contato com o paciente mais vezes. Então, menor contato, por isso, a heparina de baixo peso molecular seria recomendada nesse cenário. E em relação à anticoagulação plena, será que valeria a pena a gente anticoagular esses pacientes, mesmo sem eles terem confirmado um tromboembolismo venoso? O racional por trás disso é que se tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica, isso pode levar a uma lesão endotelial e uma trombose microvascular. E tem já estudos em autópsia mostrando que esses pacientes eles têm trombose microvascular e hemorragia parenquimatosa no pulmão, provavelmente, lembrando aí um quadro de coagulopatia, né? Então, a recomendação também da Sociedade Americana de Hematologia é que os pacientes com Covid-19 devem receber a heparina em dose profilática, e a gente não sabe até esse momento se usar uma heparina de dose intermediária ou de dose plena, se isso traz benefício ou malefício. Tem estudos em andamento, mas eles ainda não estão publicados. Essa recomendação é do up-to-date, eu achei perfeita. Então, do lado esquerdo do slide é o paciente que tem trombose definida. Para esse paciente a gente não tem dúvida, então não vou comentar. Mas do lado esquerdo, para o paciente que não tem trombose, e ele não está usando anticoagulante na admissão hospitalar, se esse paciente for ter alta, você pode continuar o anticoagulante se ele tiver um alto risco, né? E o que seria um alto risco? Seria paciente obeso, paciente em pós-operatório, paciente internado por trauma ou que vai ficar imobilizado. Então, estaria indicado uma profilaxia, né, com heparina de baixo peso molecular. Já se o paciente vai ficar internado, né, seja em unidade crítica ou seja em um ambiente ambulatorial, a ideia é que você use heparina profilática, em dose profilática, e se tiver algum guideline da instituição ou algum estudo clínico em andamento, eles preferem que você introduza o paciente num estudo a iniciar com uma anticoagulação plena para um paciente sem trombose, tá certo? Basicamente é isso que eles dizem aqui nesse algoritmo. Então, eu finalizo a apresentação dizendo que, como perspectiva, vários estudos clínicos estão em andamento. A gente vai ter dados aí provavelmente essa semana e nas próximas, e o desenvolvimento de uma vacina que seja segura e eficaz. Eu acho que essa é o grande sonho para esse momento, é o que a gente espera que ocorra, se Deus quiser, num curto ou num médio espaço de tempo aí.
Minhas conclusões, então, o COVID-2 é um vírus novo, com alta infectividade, ele tem uma letalidade mais alta do que a gente imaginou inicialmente. Quando começou, a gente falava em 3% de mortalidade. Nas séries que eu mostrei para vocês, a maioria dos pacientes das séries mostram uma letalidade ao redor de 10%, tá certo? E a gente sabe que isso é maior em pacientes com comorbidades, idosos, etc. Até o momento, não temos nenhum tratamento eficaz contra a doença que tenha mostrado alteração da história natural da doença, ou seja, que tenha trazido ganho efetivo em mortalidade. Aguardamos aí estudos de fase 3 que estão em andamento. Na minha opinião, o mais importante, eu já falo isso para todo mundo há muito tempo, eu acho que é um suporte clínico bem feito, que é o que o Bruno Tomazelli vai abordar na próxima aula, então já fica o convite para todo mundo aí participar e entender o que é um suporte clínico bem feito, e vamos aguardar o desenvolvimento aí de uma vacina, que se Deus quiser a gente vai ter em pouco tempo, tá certo? Essa é uma frase que eu queria colocar, as tempestades fazem com que as árvores se enraizem mais profundamente, então, isso vai passar e a gente vai sair dessa crise mais forte do que a gente chegou nela. Obrigado a todos aí pela atenção. Excelente, Paulinho. Subiu bem o nível aqui da história, viu? Eu fico com pena dos próximos palestrantes, como o Dr. Bruno Tomazelli, que falará conosco na semana que vem. Passar a bola para a doutora Sandra, fazer as considerações dela e depois abrimos para perguntas dos ouvintes todos aí. Parabéns, a aula que você percebe que não foi uma aula feita de última hora, todos os slides muito bem trabalhados, com as referências, uma excelente aula mesmo. Parabéns, Paulinho, muito bom. Doutora Sandra, a live está com a senhora. Eu também faço os elogios aí à apresentação do Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. O levantamento de pesquisa que você fez, excelente mesmo, né? Então, assim, tirou muitas dúvidas, mas deixou muitas também. Eu queria te perguntar sobre o plasma convalescente. Como é que é feito? Quanto que você precisa de plasma do paciente que tem IgG alto para poder fazer essa plasmaférese? Você tem uma noção, assim? Eu tenho bastante curiosidade na técnica. Doutora Sandra, a questão principal disso aí é que tem estudos que o corte de anticorpos, que o doador teria que ter um corte de anticorpos X, em outros estudos esse corte é diferente, mas o que se diz é que coletaria do paciente 100 a 200 ml de plasma, e a primeira coleta teria que ser feita 14 a 28 dias após a infecção, para dar tempo do paciente produzir o IgG e chegar perto do cume da capacidade imune do paciente, e que você poderia transfundir esse plasma em vários pacientes à medida que você vai coletando. Então, suponha, eu tive COVID, eu fiz uma viremia alta, produzi muito IgG e sou um doador compatível. 14 a 28 dias depois do início dos meus sintomas, eu dou a primeira vez. Eles vão tirar lá 100, 200 ml e vão dar isso para um doente. Depois de mais 14 dias, eu posso de novo doar e dar para outro paciente. Então, uma pessoa que teve a doença, ela pode ajudar a tratar muitas outras pessoas. A questão que não se sabe ainda é qual o título de anticorpos que o paciente tem que ter e se de fato o anticorpo que você está dando de uma pessoa infectada, se ele vai ser eficaz naquele outro organismo. Pelos estudos que a gente tem até agora, sim, eu mostrei os dados, inclusive, da revisão, parece ser muito bom, mas é algo bastante trabalhoso, né? Uhum, sem dúvida. E, assim, lembrando que cada 100 ml de plasma, daí por volta quase 500 ml de sangue a ser doado, né? Exatamente. Então, assim, para você doar a cada 15 dias, eu acho que é um tempo assim, bastante curto, né? Precisaria uma recuperação de pelo menos um mês para Exato. uma próxima doação, né?
Sim. Acho que plasma, cada 500 ml, acho que é 200 ml de plasma que acaba rendendo, né? Ou seja, você tem que tirar um volume, 10% da volemia do doente, para render muito pouco em relação ao plasma, né? E acho que de todos os que você mencionou, eu fiquei assim bastante animada com aquele antiviral, que é o Remdesivir, né? Que você falou. Você acha que ele é uma droga promissora? Assim, o grupo que eles escolheram para fazer esse teste, esse estudo observacional, minimizou um pouco o grupo de pacientes contaminados ou não? Eu acho, doutora Sandra, que é o estudo mais bem feito que a gente tem até agora em Covid-19. Foi um estudo que foi idealizado e que tem resultados muito rápido. Na apresentação que eu vi do Dr. Khalil, ele disse que do início do estudo até a publicação dos resultados foram 59 dias. Isso para um estudo de fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo cego, é algo que é quase que inimaginável, né? Então, foi uma força-tarefa muito grande. E eu acho que das drogas que a gente tem até agora, né, dos dados clínicos, sem dúvida nenhuma, é a que tem os melhores dados e é a mais promissora. A questão que eu nem comentei na aula é que a gente precisa ver quanto que isso vai custar, né? Porque o que a gente sabe hoje é que diminui 4 dias de internação. Eu acho que isso é importante no cenário da pandemia, porque 4 dias de internação a menos, sendo que você tem pacientes esperando pelo leito, é algo relevante. Mas quanto isso custa? Será que o preço disso é pagável, principalmente na nossa realidade do sistema público de saúde? Então, é outra coisa que teria que ver, né, a eficácia, né, baseada no preço da medicação. Muito bem. Vou deixar agora os outros participantes aí entrarem com as perguntas. Tá bom, Paulinho? Muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigado, senhora, doutora Sandra. Posso fazer uma pergunta? Doutora Sandra, quem está falando é o... Fala, Jean. Tudo bem? Tá vendo? Cara, excelente aula para... Ixi. Eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo? Jean, a gente estava com o seu áudio, sumiu. Se você puder refazer a pergunta, à vontade. Acho que houve algum problema com o áudio do Jean. Enquanto ele vai reconectando, só para... Doutora Sandra, só para mostrar a excelência do nosso serviço de emergência, eu estou botando aqui no chat uma referência de um ex-residente do nosso pronto-socorro, Alessandro Leal, que foi meu colega de residência, nós fizemos residência no mesmo ano, e eu estou botando aqui, ele tem participado nos Estados Unidos dos trabalhos com Peraí que foi o link errado, deixa eu tentar pegar de novo. Ele tem trabalhado com as pesquisas com os anticorpos para Covid-2, e agora vai certo aqui. Ele publicou numa revistinha chamada Nature só, e ele é o... Se vocês abrirem o trabalho, ele é um dos autores, Alessandro Leal, não sei se a doutora Sandra lembra, já faz um tempinho que a gente... Oncologista. Nossa, Evidência, né? E ele é o segundo autor desse trabalho, está aí a referência para vocês, mostrando aí a excelência do nosso serviço, um amigo, ele é meu amigo, mas um ex-colega aí do serviço, publicando na Nature, em relação aí aos anticorpos para as pesquisas, né, com anticorpos para essa doença aí. Então, eu queria fazer essa homenagem a ele, e é isso, vou abrir a palavra, eu acho que o Jean, não sei se ele perdeu o contato. Voltei. Fala, Jean, eu tive um contratempo aqui que na hora que eu fui fazer a pergunta acabou a bateria do celular. Acabei de colocar. Desculpa. Não, então eu ia falar que foi uma excelente aula, muito boa mesmo, parabéns. A minha pergunta eu queria mais focar,
Porque, assim, a gente está nessa fase aí de não ter os estudos randomizados, tudo, isso é uma realidade, né? Acho que vai demorar isso ainda um pouco para sair, então a gente está um pouco em terra de ninguém, e ao mesmo tempo a gente tem que, tirando a parte meio que política, filosófica da coisa, em que tipo de evidência que a gente vai acreditar daqui para frente, com esse problema aí do lance e tudo, a gente não sabe o quanto que vai dar para acreditar, mas focando no corticoide nos anticoagulantes, é uma coisa de feeling, né? Eu tenho visto, assim, mais ou menos, que os pacientes que acabam estendendo mais o quadro clínico, que são aqueles que ficam depois do 7º dia, 10 dias, 11, 12 dias ainda febris, persistem hipoxêmicos, que não acabam melhorando, você repete a toma, parece mais vidro fosco do que tinha antes. Meu feeling que eu tenho visto é que o que tem tirado mesmo esses pacientes são os corticoides e os anticoagulantes, né? Eu não sei se você chegou a dar uma estudado, visto, a gente ouve muita coisa, né? Mas teve aquele protocolo de Madrid, dito protocolo de Madrid, que falaram que o corticoide era quase numa dose de imunossupressão, né? Uma dose de pulsoterapia, 250 miligramas de metilprednisolona, depois abaixava um pouco. Mas eu queria saber o que você tem visto de dose de corticoide, isso tem, pelo feeling meu, que isso tem dado uma melhorada. E também eu acho que esses pacientes que vão estendendo mais o quadro, que estão patinando um pouquinho, seria muito interessante ir observando o dedímero deles, né? Se esse dedímero tem aumentado ou não, eu acho que passar de uma anticoagulação profilática para uma anticoagulação mais plena, isso seria interessante, porque, ao meu ver, é que eu tenho visto muito paciente em enfermaria, é o que tem feito o paciente acabar saindo mais depressa desses quadros inflamatórios aí. Obrigado, viu? Ótima aula. Obrigado, Jean. O que eu vi a evidência científica para uso de corticoide hoje é praticamente, né, em Covid-19, nula. O que se tem é uma teoria de que usar o corticoide a gente sabe que funciona para quem tem SARA de origem bacteriana. Eu mostrei lá o ganho de mortalidade, uma redução do risco de morte ao redor de 40% para os pacientes que usam corticoide, mas em SARA de origem bacteriana, né? SARA de etiologia viral, o dado é muito fraco. Os meninos da intensiva que estão aí, o Tomazelli, o Tobias, eles podem comentar, mas a evidência é ruim. Para a Covid-19, até o momento, não temos uma evidência de que isso seja funcional ou que, de fato, mude a história natural da doença. Agora, tem estudo em andamento, eu acho que a gente vai ter essa resposta em pouco tempo aí. Se os meninos da UTI quiserem comentar. Acho que eles não querem comentar. Não quer desenvolver polêmica, então. Alô? Alô, Paulinho? Oi, fala aí, mestre. Eu tava esperando o mestre Tomazelli falar antes aí, mas... Então, realmente, o corticoide é um negócio que deixa muitas dúvidas pra gente, e deixa muita dúvida porque eu acho que não é só no contexto de SARA, né, que tem sido usado. Tem muita gente defendendo no contexto parecido com o tocilizumab e outros anti-inflamatórios, na tal tempestade inflamatória ou tempestade de citocina. Se isso é certo, olha, a gente não tem evidência para usar. Não tem evidência, eu acho que... E tem evidência de um possível malefício, sugestão, não chega a ser evidência, mas sugestão de um possível malefício, como é no caso na replicação viral de outros coronavírus ou no H1N1, então acho que não tem por que a gente utilizar. Mas é interessante lembrar que não é só na SARA, né? A gente tem visto pacientes, principalmente pacientes mais jovens que vão para o tubo, eles fazem uma inflamação desgraçada e muitos abrem rabdomiólise, lesão renal, fazem disfunção múltipla mesmo, não só lesão pulmonar. E talvez tenha algum lugar nesses pacientes, como efeito anti-inflamatório geral, não só pulmonar. Se a gente tem evidência para usar, eu acho que não. Mas eu acho que é uma coisa legal para ser estudada. Tem pontos a favor, tem pontos contra. Entre os pontos contra, o próprio fato da ação anti-inflamatória do corticoide é meio complicada, porque da mesma forma que ele inibe algumas interleucinas, alguns
citocinas inflamatórias, ele inibe citocinas anti-inflamatórias também, então acho que isso é perigoso, e é nisso que entra a questão da replicação viral, porque talvez ele iniba citocinas anti-inflamatórias envolvidas na replicação viral, mas a gente não sabe qual que é o vilão. Se o vilão é replicação viral ou é resposta inflamatória desregulada. Principalmente em pacientes mais jovens que a gente tem visto que vão para o tubo, para pensar, por que um cara de 30 e poucos anos que não tem problema nenhum de saúde vai para o tubo? Porque o cara inflama. Por que esses caras inflamam? A gente não sabe. A gente sabe que são a minoria, mas a gente pega alguns desses no hospital e talvez, eu acho que seria interessante estudar nesses casos. Mas benefício de rotina, eu acho que não tem, não. Paulinho. Oi. Fala, cara. Na verdade, eu estou longe e vou dar um relatório mais ou menos do que a gente viveu aqui. Quem não sabe, eu sou de Belém, eu estou em Belém hoje, né? Então, aqui a gente viveu, de fato, um colapso do sistema. A gente viu o paciente, grupo de WhatsApp ser grupo para perguntar se tinha leito em algum lugar, hospitais fechados, gente morrendo dentro do carro, isso aconteceu muito aqui. Então, o que aconteceu muito aqui, que é um relato até do que vocês falaram do corticoide, é que logo no início, aqueles primeiros trabalhos que vieram do coronavírus, vieram falando que dava malefício, né, que tinha um prognóstico ruim usar o corticoide, principalmente naquela fase inicial, que é aquela fase de replicação, pelo que você explicou na própria aula mesmo da replicação viral. E depois começou a ter uma outra teoria, principalmente daquela espanhola, que eu me esqueci o nome dela, que começou a publicar e dizer que, a partir da fase 2, teoricamente, da fase inflamatória, os pacientes teriam benefício, e foi isso, pelo menos o que ela coloca no que ela fala nas aulas, mas ela nunca publicou um trabalho, nunca divulgou esses dados para a gente ter, de fato, propriedade, e que melhoraria numa fase 2. Então, o que eu vi muito aqui? Isso que vocês falaram, tipo, começaram a usar o corticoide de uma forma totalmente desenfreada, e principalmente em doses muito altas, tipo os protocolos dos hospitais aqui, principalmente particulares, que não tinham um cunho muito científico, era mais para tentar dar uma resposta para a população que estava em uso, era uma dose de corticoide de 250 miligramas de metilprednisolona, num período longo. Então, o que começou a acontecer? Teórico efeito que o corticoide pode ter benéfico, começou a piorar tudo. Então, todo mundo começou a evoluir com o quê? Com sepse bacteriana. Exato. Então, aquela primeira fase que todo mundo faria, então, por quê? Porque ninguém sabe a dose, ninguém sabe quanto vai usar, o que vai usar, quanto tempo vai usar, foi o que vocês falaram. Será que eu vou usar no início, no meio, no fim? Quando? Como falaram, por que um paciente de 30 anos, ele inflama? Será que nesse paciente eu não posso usar o corticoide? Então, acho que o que tu falaste é fundamental. Teoria tem muito, a gente vai, como o Jean falou, a gente vai olhar, eu tenho um feeling que isso aqui pode ser. Só que eu acho que a gente não pode generalizar, porque a gente não tem nenhum dado comprovado. Então, eu acho que em tudo isso que aconteceu, como falaram, sem tirar cunho político, nada, acabou que generalizou para todo mundo. Então, todo mundo usa isso, é como virar uma receita de bolo. E a gente já viu que não é assim, que não vai dar certo assim, né? Luquinha, excelente, concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que o corticoide aqui resume bem o que o Covid trouxe para nós. Eu acho que os médicos, né, até mesmo aqueles que são tidos como formadores de opinião, à medida que essas pequenas evidências iam aparecendo, ou mesmo na ausência delas, as pessoas totalmente desesperadas, parece que esquecem, né, as teorias que a gente aprende na faculdade e quer sair tratando a todo custo. Eu entendo, é lógico, nós somos clínicos, né? O nosso tratamento é dar remédio para as pessoas, não é operar as pessoas. Mas eu acho que quando a gente vai dar um remédio para a pessoa, a gente tem que, primeiro, saber se a gente não está fazendo mal. Se não estiver fazendo mal e não for fazer bem, é aceitável. Mas dar algo que você sabe que, teoricamente, tem grande chance de fazer mal, e eu acho que corticoide hoje, o dado que a gente tem para infecção viral é dado de piora, né? Se você dá corticoide para o paciente com SARS lá atrás, os dados que a gente tem hoje mostram que eles morreram mais, quem tomou corticoide. Os pacientes com MERS que tomaram corticoide, eles demoraram mais tempo
para clarear o vírus. Então, não tem evidência hoje mostrando que funcione. E você vai dar ainda dose cavalar, pulsoterapia. O meu feeling é que eu acho que não vale a pena. Também concordo. Excelente, doutor Lucas, saudade de você. Na época eu tinha residentes que traziam cerveja de presente para mim. Pior, né? Isso não acontece mais, doutor Lucas. O nível caiu muito, viu? Olha só. Saudade de você, meu amigo. Grande abraço. Quem mais tem, pessoal? Mais perguntas? Bom, pessoal, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, deixando o convite para a semana que vem, nesse mesmo horário, a aula do Bruno Tomazelli, falando para a gente sobre tratamento intensivo e Covid-19. E vou passar as palavras agora para a doutora Sandra fazer o encerramento. Em breve faremos um upload da aula lá no nosso canal do YouTube e a gente disponibiliza para vocês. Paulinho, parabéns, show de bola, elevou o nível, hein, rapaz? Excelente aula. Doutora Sandra, a palavra está com a senhora. Grande abraço. Estou muito feliz hoje, ouvi o Paulinho abordando sobre esse assunto muito complexo, né, Paulinho? Mas sua apresentação assim, foi brilhante, ficou muito claro. Eu acho que a gente tem que aguardar para ver o que virá pela frente aí, as novidades de mais estudos, os estudos randomizados, como você bem disse. Infelizmente, nós estamos frente de uma doença infecciosa, né, que passamos a conhecer em fevereiro, não é mesmo? Achando que em fevereiro não iria chegar no Brasil, não é mesmo? E hoje nós estamos assim, em 3 meses, numa luta que parece que passou um ano, né? Eu acho que a impressão que dá é que nós estamos muito tempo frente a essa doença infecciosa. A luta é constante e eu acho que é promissor esses trabalhos que estão chegando por aí. Eu sei que muitos estudos, existe assim uma tendência as pessoas correrem muito rápido com estudos curtos, de observacional, sem muito embasamento, na corrida para a publicação e ver o que vai dar, né? Então, assim, eu acho que é compreensível nessa fase, mas aquilo que você bem alertou, a gente precisa estar muito alerta para não cometer aí imprudências em dar uma medicação sem um cunho científico. Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, viu, Paulinho? E obrigado a todos. Doutora Sandra. Obrigado. Obrigado a todos aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.